Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir no livro de Malaquias. O livro do profeta Malaquias, ele foi escrito no período pós-exílico do povo judeu. Então nós conhecemos a história bem. Depois que o Senhor profetizou por intermédio dos profetas, dos grandes profetas, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, principalmente, ele trouxe a desolação sobre o povo de Israel pelo Império Babilônico e o povo foi exilado. E depois que esse período se encerrou, uma parcela relativamente pequena do povo que estava lá na Babilônia retornou a Israel para reedificar a cidade de Jerusalém e reedificar o templo do Senhor. E esse povo que voltou, ele trouxe junto com ele muitas práticas religiosas, supersticiosas da religião que era praticada na Babilônia. Então era um povo que quando retornou para reestabelecer o templo, reestabelecer o culto do Senhor na cidade onde ele escolheu colocar o nome dele, era um povo que carecia da instrução da lei do Senhor. E é dentro desse contexto também que nós conhecemos o ministério principalmente de Esdras, em ler a lei de Moisés para o povo e instruir o povo novamente para que eles pudessem abandonar muitas das práticas que eles tinham assimilado nesse tempo de exílio. E é dentro desse contexto que o ministério do profeta Malaquias acontece. E é dentro desse contexto que Malaquias traz palavras duras para o povo de Israel. O início do livro de Malaquias diz: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. E são muitas as coisas que o profeta, pelo poder do Senhor, o profeta traz para o povo, demonstrando para eles como a prática do povo, a vivência do povo e principalmente o culto do povo estava sendo feita de maneira negligente, de maneira incorreta. Então eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias. Diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. E isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E essa é uma palavra muito dura para nós, ainda que direcionada ao povo de Israel. Eu não sei como os irmãos recebem isso, mas eu recebo com muito temor essas palavras do profeta Malaquias. Compreendendo que aqui o povo não tinha instrução da lei. Aqui o povo de Israel, depois de passar um tempo em exílio, não compreendia o propósito da lei, falhava em questões básicas do culto ao Senhor no templo, como oferecer um cordeiro limpo, um cordeiro sem mancha. Era uma coisa básica, era uma coisa simples, era um pressuposto que deveria já estar
gravado no coração e na mente deles. E mesmo assim, nisso eles falhavam e sequer reconheciam onde eles falhavam. E passando um pouco nos anos, nós vemos o esforço de Esdras em instruir o povo de Deus com a lei. E aí nós vemos, né, no período intertestamentário, nesses 400 anos de silêncio, um cuidado do Senhor também em permitir que isso fosse mudado. Então, começando com esse ministério de Esdras, nós temos posteriormente a criação das sinagogas, que são organizações e grupos que são muito conhecidos no Novo Testamento, mas que às vezes a gente esquece que as sinagogas só existem no Novo Testamento. Não há registro de sinagogas anterior. Por quê? Porque as sinagogas foram criadas com esse propósito: ensinar e discutir a lei do Senhor, a lei de Moisés, para que o povo tivesse a instrução, para que o povo tivesse acesso à instrução. E foi nesse contexto que nasceram as principais seitas judaicas que estão ali no Novo Testamento: o farisaísmo, os fariseus e os saduceus. E aí, logo, pouco depois, né, nós temos, se os irmãos passarem poucas páginas na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 3, nós temos a primeira citação na Bíblia, no cânon bíblico, dos fariseus. Em Mateus, no capítulo 3, o profeta João Batista está sendo apresentado e ele está ali cumprindo o seu ministério, como já havia sido profetizado. E no versículo 7, Mateus 3,7, ele diz: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui agora nós temos o outro lado da moeda. Existia um problema no Velho Testamento, nesse período pós-exílico, de que o povo não conhecia a lei do Senhor, de que faltava instrução para o povo e coisas básicas do culto eles falhavam em cumprir. E agora, passados 400 anos, a gente vê um esforço ali do povo judeu para sanar esse problema, e a gente pode dizer que eles fizeram isso com sucesso. Todas as cidades daquele tempo de Israel tinham pelo menos uma sinagoga, onde a palavra era pregada, e toda a população agora tinha um acesso melhor à lei. E agora nós vemos os líderes, nós vemos as pessoas que são essas referências da instrução, caindo num outro pecado, que era o pecado da arrogância que o conhecimento trouxe para eles. Então, agora que eles conheciam a lei, eles tinham esquecido a essência da lei, que era o amor. E eles presumiam de si mesmos. E nós sabemos que no Novo Testamento a grande questão é essa dos fariseus. Pessoas que, cegadas pela própria lei, pelo entendimento incorreto da lei, ainda que sabendo muito da lei, não conseguiam ver através da lei, não conseguiam ver o propósito da lei. E é por isso que quando o Senhor, o Verbo encarnado, veio, eles não conseguiram reconhecer o Senhor. E por que eu estou fazendo toda essa figura para os irmãos? Para esse momento da ceia. Nós vimos em Malaquias que lá o povo judeu via, né, a mesa do Senhor, se referindo ao templo, ao serviço ao Senhor, como desprezível. E ali era uma questão de falta de instrução. Nós vemos os fariseus também tendo essa postura de desprezar aquilo que o Senhor tinha mandado, que era o Senhor Jesus, por falta de entendimento para além da instrução. E quantas vezes, irmãos, nós podemos vir aqui todo domingo de manhã, olhar para esses elementos e partir do pão, tomar do cálice, como se fosse só uma coisa que a gente faz aos domingos, como se fosse só uma coisa que a gente sabe para que serve, mas eu vou comer aqui, vou cantar umas músicas, vou fazer uma oração ali, e é isso mesmo, e tá tudo legal. E a gente perde a essência desse momento. A gente esquece que, ainda que seja um simples pão e um simples vinho, não é um mero pão e um mero vinho. Tem uma simbologia profunda demais aqui. E agora nós temos a oportunidade de não presumirmos de nós mesmos como os fariseus faziam. Nós temos a oportunidade de nos quebrantarmos, de sermos renovados em arrependimento. Porque a simbologia do pão e do cálice também passa por isso. É uma maneira do Senhor nos alimentar.
A memória do que o Senhor fez por nós na cruz nos renova, nos permite olhar para nós mesmos, e assim como nós acabamos de cantar, nós podemos ver e dar graças porque o Senhor nos salvou. E às vezes isso cai na nossa rotina, nós viemos aqui como simplesmente uma prática litúrgica vazia de si mesmo, e ainda que nós saibamos muito da palavra, ainda que nós conheçamos os evangelhos, conheçamos as cartas paulinas, nós somos incapazes de olhar para o cerne, para o motivo, para a motivação, para a essência de todas essas coisas. Nós falhamos em olhar para o Senhor. Nós nos limitamos a essa prática litúrgica e nós esquecemos do Senhor no resto da nossa vida. Nós viemos aqui como se fosse eu já venho mesmo, né? Eu já estou acostumado a ver o rosto dos irmãos, eu já estou acostumado a vir almoçar com os irmãos, a dar risada, falar dos meus problemas no trabalho, dos meus problemas na minha casa. E nós esquecemos que a solução para esses problemas estão aqui. Todos os nossos pecados foram perdoados, irmão. E quando nós nos renovamos em arrependimento, o Senhor, Ele nos nutre dessa maneira, que renova as nossas forças, que nos permite dizer, Senhor, quando eu como desse pão, eu posso dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor escolheu se entregar por mim. Eu não merecia esse sacrifício, eu não merecia estar aqui, e eu falho tantas vezes, Senhor, com os meus irmãos, eu falho tanto em dar um testemunho pleno do Senhor, mas eu estou tomando do pão, estou tomando do cálice. E a gente vive uma vida vazia, a gente vive uma vida que o próprio sentido da vida perdeu o sentido para nós, irmãos. E eu acho que nessa manhã o Senhor quer nos constranger a lembrar que nós não temos necessidade de mais nada. Nós não temos necessidade, irmãos, de status, nós não precisamos de ser reconhecidos, seja no nosso meio, seja no mundo. Tudo que nós precisamos é do Senhor. E Ele se deu sem reservas para nós, Senhor. E isso precisa de nos constranger, irmãos. Nós precisamos de olhar para nós e não presumir de nós mesmos. Nós precisamos de olhar para essa mesa e não desprezar a mesa do Senhor. Não olhar para essa mesa como uma mesa impura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia. Ô Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. E nós pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que nós tomamos desse pão e desse cálice, sem compreender a profundidade, a beleza do sacrifício do Senhor. Por todas as vezes que nos nossos dias, Senhor, nós vivemos as nossas vidas como nécios, Senhor, esquecendo que nós somos comprados, que nós temos um dono, que nós temos um Senhor santo, poderoso. Nos perdoa, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós nos esquecemos do Senhor? Quantas vezes nós escolhemos servir a nossa própria carne? Quantas vezes, Senhor, nós somos escravos, Senhor, do nosso ventre? Nós caímos nos mesmos pecados, Senhor, nos mesmos erros. Nós somos arrogantes, Senhor. Nós somos, Senhor, infiéis. Quantas vezes, Senhor? Mas obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado porque a tua obra é perfeita, Senhor. E obrigado porque todo o nosso pecado, Senhor, foi superabundado pela tua graça. E é disso que nós fazemos memória nessa manhã, Senhor. Nós bendizemos o teu nome porque o teu sacrifício é absoluto. E quando nós tomamos desse pão, nós podemos dizer, o meu Senhor foi moído pelos meus pecados. E quando nós tomamos desse vinho, nós dizemos, o sangue do meu Senhor foi derramado pelos meus pecados. E hoje nós não temos culpa, Senhor, porque o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos.